gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast, meu podcast. E hoje quero falar de um assunto super em alta, que na verdade está há um tempo já famosinho, vamos dizer assim. É um assunto que eu acho que agrada a todo mundo e é de interesse também da maioria das pessoas. Quem que eu trouxe para falar sobre isso? Eu vou falar hoje, né, antes de falar quem eu trouxe, a gente vai falar hoje sobre investimento. Mas eu não vou falar sobre investimento de renda fixa, rende X e tal. A gente não vai entrar muito nesses aspectos mais técnicos. Eu trouxe um investidor e ele vai falar da experiência dele como investidor. Então, a ideia é você se tornar investidor também. Eu trouxe uma pessoa, eu sempre falo o nome por último, ele é farmacêutico, então vejam que a formação dele não tem nada a ver com a área de finanças, né? Porque poderia ser um contador, que a gente acha que é mais fácil, mas não é. Ele já é investidor há quase 10 anos, amante do mercado financeiro, né? Obviamente por isso que virou um investidor, de livros, musculação e corrida, até eu lembro da academia, inclusive, mas depois a gente fala sobre isso, que eu acho que é um tema que a gente pode falar. Pai de gêmeas, e eu trouxe aqui o José Alexandre. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje com a gente no podcast para a gente falar de investimento. Obrigado você, Paola, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, dividir um pouco dos meus conhecimentos, a minha trajetória, né, como investidor, e talvez inspirar as pessoas, né, também a se tornarem investidoras, que eu acho que é de suma importância, né, na vida de todo mundo. Uma vez eu fiz um podcast aqui, a gente falou sobre previdência privada principalmente, né? E aí quando a gente fala de investimento, às vezes parece uma coisa super longe, nossa, é difícil, não é comum porque a gente não tem educação financeira, né, desde sempre. Ainda mais a gente que, acho que na nossa idade a gente não teve isso na escola, né, que eu acho que é recente colocaram. Mas ela sempre, a pessoa que veio aqui, né, a Regi, ela sempre fala de construir um patrimônio, né, para o futuro. Então, o investimento, ele tem a ver com isso, porque a gente também não pode ficar dependendo, né, do governo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E também depender de governo, a gente não vai receber nada lá na frente, né? A gente não vai ter o mesmo padrão de vida que a gente tem hoje, né? Exatamente. Tem que pensar, pelo menos, em complementar, né, a renda futura, porque hoje em dia, com as reformas ou a falta das reformas, a gente sabe que cada vez a gente vai ter que se aposentar mais velho, e aí a forma da gente ter a renda vai ter que ser no investimento. Ou você vai trabalhar até a sua velhice lá, o que não é uma boa coisa, né? E o investimento vai fazer você ter uma renda melhor, porque você vai escolher, né? Obviamente a gente vai falar sobre isso. Mas se a gente for pensar em depender da aposentadoria, por exemplo, do INSS, nunca é tua renda inteira, a não ser que você seja um funcionário público. E ainda tem várias questões de inflação e etc. Então, a tua renda já cai 80%, 70%. Cai para 80%, 70% do que você recebe hoje. E aí você não consegue manter o mesmo nível, né? É bem isso. Assim, se você for fazer comparativamente, se você investisse o valor que você aplica em INSS, fazer lá numa taxa de juros anual não muito, menos, ou ao mês 0,8%, você ficaria milionário, né? Então, por isso que é importante a gente começar a investir o quanto antes melhor. Mas, como você mesmo colocou, a falta de educação financeira, o brasileiro só pensa no amanhã também, pela nossa origem de hiperinflação, essas coisas, né, de que mudava o preço muito rápido. Então, é da cultura mesmo pensar só no amanhã, né? Não pensar num futuro mais longe, num longo prazo que a gente fala. A gente não pensa na velhice, né? Não pensa na velhice. E o investimento é para todo mundo. Não tem idade, você pode começar a qualquer hora, qualquer formação. Eu mesmo sou farmacêutico, gosto do assunto, estudei sozinho, digamos assim, comecei porque gostei. Hoje em dia, com a internet, está muito fácil de você achar, né, todos os assuntos via YouTube, Instagram, um monte de gente falando isso. Tem muita gente, né, compartilhando conteúdo. Exatamente, sobre isso. Tem muito conteúdo sobre isso, que você tem que ter disciplina no começo, porque é bem devagar, né, não adianta. O que enriquece mesmo é teu trabalho, o investimento protege teu capital, né, e aumenta, mas é vagarosamente, digamos assim. Ninguém quer ficar rico
todo mundo pode ficar rico, mas ninguém quer demorar, né? 30 anos, 40 anos para ficar rico. Ele quer ficar amanhã. Exatamente, esse que é o problema. Mas aí quer ficar amanhã e nunca começa, né? Exatamente. Tem que começar o quanto antes. Sim. Tanto que na fórmula dos juros compostos, se a gente for ver, o tempo que é o fator mais importante lá, que é o exponencial. Tempo é tempo sempre, né? Tempo é tempo sempre. Vamos começar então. Eu quero que você fale assim pra gente. Você que é da área da saúde, né? Não tem nada a ver com a área de finanças, não tem formação na área de finanças. Na faculdade, você não teve nenhuma... teve alguma disciplina voltada para isso? Olha, eu tive uma disciplina chamada administração farmacêutica, mas era... Para a empresa, né? Para a empresa, isso. Mais voltada para a área empresarial, legal. Exatamente. Então, como que você... Primeiro, né? Por que você escolheu... Eu sei que você falou que é um amante aí do mercado financeiro, mas por que você falou, cara, vou estudar isso aqui? Ou você já gostava de ouvir falar? Ou como que você começou a gostar do mercado financeiro? Eu assim, né? Eu me formei e a gente se forma e já vai para o mercado de trabalho, né? E a gente começa a trabalhar, juntar o dinheiro, a gente sabe que é difícil, o salário, né, médio do brasileiro é baixo, até para quem é formado, independente disso. E eu pensei, poxa, como que eu posso mudar de vida? O que eu tenho que fazer para chegar lá naquele patamar dos poucos mais ricos, né? E aí eu fui estudando isso. Então a primeira coisa que eu fiz, eu comecei na poupança mesmo. Eu guardava o dinheiro, porque a primeira coisa é você ter aquela disciplina de guardar. E aí o que você pensa? Pô, eu quero aproveitar a vida. Então o que vai te deixar ter liberdade de tempo, né? Liberdade geográfica, só você tendo o dinheiro suficiente para se manter. E só o investimento, às vezes, né? Com os dividendos, te dando o padrão lá que você investiu tanto, vai estar a renda passiva que a gente fala, né? Teu dinheiro gerando renda, que vai retornar. Então eu comecei a estudar nisso. Deixei meu dinheiro na poupança, e aí eu falei, pô, isso aqui não rende nada. Não vale a pena. Meu Deus, demora muito. Não é uma indicação investir na poupança, tem coisa bem melhor. E daí eu comecei a estudar. Então, comigo foi gradativo mesmo, né? Eu fui para renda fixa primeiro, fui para o Tesouro Direto, entendi o que era o Tesouro Direto. Tesouro Direto nada mais é do que você financiar o governo. Na teoria, é o investimento mais seguro do país, né? Porque só se o país quebrar ou dar calote, daí você fica, né, sem o seu dinheiro. Mas eu também comecei por ali, que é bem melhor, né? Tem diversas modalidades de investimento em Tesouro Direto. E aí depois eu comecei para a renda variável mesmo, que daí eu também tinha um receio, porque nesse período eu fui me conhecendo o meu perfil, né? Até falando, já adiantando, quando você se torna investidor, você tem que saber o teu perfil. E quais são os perfis, né, que a gente conhece? É o conservador, que é aquele que não tem como, não gosta de perder nada, tá? Não pode perder nada. Então, esse geralmente tem um perfil que vai mais para renda fixa, fica mais conservador. Tem o perfil moderado ali, que está entre os dois. Ele gosta de arriscar um pouco, mas não muito. Vai na variável. Isso. E aí tem mais renda fixa. E, por exemplo, ou fundo imobiliário, que também é renda variável, mas é um pouco menos volátil, né? E daí tem o perfil arrojado, que daí já gosta de se expor mais ao risco, tudo isso. Na minha opinião, como eu comecei na idade média do investidor brasileiro, como ainda tem, o mercado é bem pequeno, digamos assim, né? Por mais que teve um boom nos últimos anos, ainda tem muito para crescer. Então, quanto mais cedo você entra no mercado, mais risco você pode tomar, porque mais tempo você tem para recuperar, né? E para aprender também. Aí, quanto mais velho você tiver, você tem que ser mais conservador já por tudo que você já conquistou na vida, né? E também é legal falar disso da idade, porque assim, às vezes a pessoa começa bem jovem, que mora com os pais ainda, né? Então, ele pega lá o dinheiro, beleza, perdeu, mas aí ele consegue, ele tem recurso, né, para continuar. Às vezes, quando a gente começa, já tem um padrão de vida, é responsável, né, pela gestão da casa, da família. Isso. Então, você acaba tendo, talvez, o teu perfil vai mudar também por conta disso, né? Exatamente. E também com conhecimento, né? Todo mundo que começa, né, com conhecimento básico. Não tem que ser PhD em economia, não tem que manjar muito de matemática, mas tem que gostar um pouco e saber, né, as premissas básicas ali para você se virar como investidor.
né? Também você pode terceirizar esse serviço se você não gosta, mas eu acho que o importante mesmo para todo mundo sim. é investir. Se você não gosta desse assunto, porque é teu dinheiro, né? Ninguém melhor do que você para cuidar do seu dinheiro, você pode terceirizar. Tem assessoria de investimentos, tem empresas que cuidam disso. Mas o importante mesmo, como você falou no começo, é não depender do governo. Por quê? O governo um dia, né, pode quebrar, qualquer coisa pode acontecer de ruim nesse tempo, e você depender dele, você vai ter que depender sempre de trabalhar. Na verdade, você sempre vai depender de você mesmo, né? Porque você que paga a aposentadoria de todo mundo hoje em dia. Né? E sabe o que é interessante? A gente está acostumado a terceirizar as pessoas a cuidarem do nosso dinheiro. É verdade. Porque assim, ó, por que a gente recebe, por que a empresa paga FGTS para o funcionário? Porque o FGTS foi criado porque a gente que não sabe guardar dinheiro, no momento poderia ser mandado embora e ia ficar com uma mão na frente e outra atrás. Exatamente. E aí, então, beleza, eu não vou te pagar esses 8%. Eu vou depositar, obviamente, que o governo trabalha com o nosso dinheiro, né? Não vou entrar nessa... Sim, nessa... Então, a desculpa foi, já que você não sabe cuidar do teu dinheiro, eu vou colocar num lugar que vai render taxa JAN, que eles chamam lá, que é nada. Exatamente, é nada. E aí, quando você for demitido, ou quando você se aposentar, ou a qualquer momento que você, né, dentro das regras lá do FGTS, você vai poder sacar, e aí pode ser que tenha multa. Então, até aí, a gente terceirizou até isso, beleza. Não vou me preocupar de guardar dinheiro, porque eu tenho o meu FGTS. Isso é verdade. Né? E é um erro, né? Um erro grave, porque para você usar, o governo tem aquelas opções, né? Que é bem raro. Quando você precisa mesmo... Você não pode usar, digamos, exatamente. Só por raro motivo de doença que você vai ter que usar, mas Deus o livre, né? Não é um motivo bom. Ou quando você vai comprar um imóvel. E ainda para habitação, você só pode usar a cada período. Exatamente. Né? Você podia, de repente, usar todo mês ou todo semestre. Não, você tem que esperar o período que eles querem deixar você usar. Exatamente. É ruim se você tem o seu dinheiro, se você tem tua reserva, você pode se planejar melhor. E aí, com isso, vai, né, saindo dessas amarras que a gente tem, né? E até vou entrar um pouquinho nessa história da habitação, porque olha que interessante, né? Se você tem o dinheiro guardado, e a gente vai falar de formas de guardar, inclusive, que você aplica, né? A habitação tem os juros. Então, você pode pegar uma parte do dinheiro, quero diminuir o tempo que eu vou ficar pagando o imóvel, porque é 30 anos. Então, você tem várias formas de diminuir. Você pega o dinheiro, antecipa, diminui juros e continua guardando dinheiro lá naquele investimento. Se você pega do FGTS, vamos dizer que eu peguei lá 20 mil reais do meu FGTS para usar. Eles não deixam você usar isso para bater tudo. No final, por exemplo, para você diminuir teus juros, eles colocam um pouquinho cada mês. Uma parcelinha cada mês que você vai usando. Então, você não tem nem opção de pegar teu FGTS, que é o dinheiro é teu, teoricamente, e abater lá do final, porque eu quero abater do final para pagar menos juros, né? Sim. Então, eu vou diminuir o tempo. Sim. Você tem que usar na parcela que está vencendo um pouquinho cada mês. Então, você não consegue usar o dinheiro de fato, né? Na verdade, nesse caso da amortização, do financiamento, você só pode, se você nunca usou, né? Você pode usar na entrada, digamos assim, você pode usar a cada 2 anos. Porque eu usei isso, né? Então, por exemplo, já essa história de financiar, alugar é melhor, depende do que você quer, depende do seu planejamento. Então, por exemplo, eu financiei. E o financiamento para mim foi uma coisa boa. Eu fiz em 30 anos, consegui pagar em 5. Uau. Como que eu me planejei para ir adiantando, amortizando? Então, você pode amortizar do saldo devedor, né? A única coisa do daí eu fiz com dinheiro próprio e com o FGTS. Porque o FGTS você não pode usar ele toda hora. É a cada 2 anos. E aí é uma burocracia, mas que vale a pena, né? Que daí a cada 2 anos você pode usar o teu saldo lá e aí abater para amortizar do saldo devedor. Tem duas maneiras, né? Do saldo devedor final ou da parcela, que diminui até 80% entendi. Da parcela. Verdade. E aí isso que é ruim. Porque daí a pessoa, às vezes... Não é ruim, né? Depende. Às vezes você tá apertado ali... naquele período... Naquele período você pode usar durante 1 ano para bater 80% da parcela. Só que nesse caso, teu saldo devedor não muda nada. Continua não muda igual. nada. E o tempo também. Então... Isso, exatamente. Até o financiamento tem formas de você
para você adiantar, né? Existe até a Isso. melhor forma para você adiantar, para você de fato pagar menos juros e terminar mais rápido. Isso, além dos menos os indexadores do financiamento é importante, que tem tudo a ver com o mercado financeiro, tem pela poupança, tem pela TR, tem pelo IPCA. Então, tudo isso também está relacionado, né? Às vezes vale mais a pena eu investir ou dinheiro ou amortizar. Depende, né, do tipo que você fez. Depende né? até do investimento que você vai colocar. Exatamente. Para saber quanto que ele vai investir de fato, né? Isso mesmo. Legal. Eu tenho, eu vou falar aqui, não vou contar o nome da pessoa, mas eu tenho um amigo que começo desse ano, me mandou mensagem. Como eu sou contadora, as pessoas acham que a gente sabe investir, né? Não, a Paula vai saber de investimento. Me mandou uma mensagem, porque eu tô com dinheiro aqui, quero investir e tal. E aí eu falei, olha, dá para fazer isso, né? Das coisas que eu sei e tal. Eu tenho o banco de investimentos que eu uso, a XP, basicamente. E eu falei um pouco que eu sabia, mas o investimento depende muito do que você quer fazer com o dinheiro. Exatamente. Porque isso que faz você guardar também, né? Isso. Você tem que ter as suas metas, né? Objetivo. A sua meta é de curto prazo? Curto prazo a gente fala que é de 1 ano, 3 anos, para uma viagem, para comprar um imóvel, uma entrada do imóvel, ou é para aposentadoria, por exemplo, que é a longo prazo. Então, tudo isso faz a diferença, né? Porque eu, por exemplo, quando eu comecei, eu comecei a ler bastante. Então, eu lia livros Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho que é o principal, que muda a vida de todo mundo. Ele conseguiu, numa linguagem ali bem fácil, fazer você entender a importância de ativo e passivo. E lá ele fala até mesmo de casa, né, de automóvel, etc. E O Homem Mais Rico da Babilônia também, que é um livro bem curtinho, mas são histórias muito legais, que mostra ali a pessoa que quer ganhar rápido. E todo mundo fala desse livro sobre investimento. Excelente, é muito bom mesmo. Então, assim, para começar, sabendo essas poucas coisas, né, essas diferenças entre o que é um ativo, o que é um passivo, o que vai trazer dinheiro para o teu bolso, o que vai tirar dinheiro do teu bolso, faz toda a diferença no começo. Vai ter que cortar que eu esqueci tua pergunta. Não, mas era isso aí. O que eu ia falar... Fiz a pergunta, perdão. Eu nem fiz pergunta, mas sabe o que eu ia falar? Esse meu amigo, ele perguntou pra mim aonde que ele ia investir. Onde que é melhor investir. Beleza. Aí, eu falei as coisas da XP lá e tal. Só que as pessoas são tão ansiosas que no dia seguinte, eu acho que ele falou, investir no caixinha tudo. Investir no caixinha do Nubank. Entendi. Ele falou pra mim, eu falei, você colocou tudo no caixinha da Nubank? Tá não sei quanto da CDI. Eu falei, você ficou ontem tantas horas me perguntando, eu fiquei muito indignada, o que era melhor, e eu te falei um monte de coisa e você foi lá e investiu tudo num lugar só, tipo, e nem era o melhor investimento. E aí ele só podia pegar o ano que vem, e assim, tem mais isso, né? Sim, dependendo do que ele pegar, só depois de um tempo. Aí a gente é tão ansioso que a gente não quer nem estudar. Isso e não mesmo. espera. E assim, beleza, para eu abrir, de repente, na XP, eu tenho que abrir uma conta. Não demora. Não, é bem simples. É bem simples. Hoje em dia tá muito fácil. E não paga nada, né? Não, bem difícil. E aí, assim, a gente usa, às vezes, essas ferramentas que são fáceis e ela tá jogando na tua... Tá jogando na tua cara aqui do celular, né? Cara, investe aqui. Mas é porque você tá com um negócio aqui na mão. E eles querem dinheiro também. Sim, com certeza. Não tô falando que não é o melhor, que não é um bom investimento, porque eu não sei quanto que rende lá, né, de fato. Sim. Mas eu imagino que tenham investimentos melhores, né? Dependendo do valor que a pessoa tem. Aí, pensando nisso, e assim, eu não sou assessora, nem sou estudiosa do investimento igual você. Não sou, não penso em viver de investimento. Talvez devesse pensar. Deveria. Pelo menos para complementar, né? As pessoas perguntam muito para você, onde que é melhor investir? Porque sabem que você estuda. Sim, perguntam. Eu ajudo às vezes, né? Já prestei umas consultoria para amigos, assim, dei o curso. Na verdade, assim, eu montei um curso básico. Legal. E aí eu ensino as pessoas, assim, a maneira de começar, como começar, né? Tem que ter uma reserva de emergência. Por que uma reserva de emergência? Porque na emergência você não precisa tirar do teu investimento principal ali. E também para eventuais emergências que aparecem. Médicas, a tua casa, quebrou teu carro. E aí você não precisa mexer no teu dinheiro principal.
E a reserva de emergência, então, desculpa te cortar. A reserva de emergência, nos estudos que você fez, corresponde a quanto tempo do teu salário? Se a pessoa é funcionária, né, tipo CLT, de 3 a 6 meses do salário guardado, pelo menos. Isso também não é uma regra, né? Depende da pessoa, do padrão de vida dela, né? E se você for profissional que não é CLT, liberal, assim, de 12 meses, pelo menos, né? Porque daí pode ter mais imprevistos, né? Sim, Por exemplo, a pandemia ali, o que aconteceu? Dependendo né? do ramo que você estava. Exatamente. Né? Área da saúde não, área de negócios também não. Isso não mesmo. Foi tão... A gente foi afetado da quantidade de trabalho. Mas a gente não foi afetado em relação à renda ou trabalho, ou, né? Isso. Continuar gerando renda, sabe? Verdade. Então depende bastante de onde você está, mas é importante a gente ter. Quando você fala de ter essa reserva de emergência, é poupança? Não. Aí eu acho assim. Para a reserva de emergência, sinceramente, até não é tão ruim. Porque a reserva de emergência, na minha opinião, tá? Vai ter gente que vai discordar, não é para render nada, não é para você lucrar nada. Realmente é um lugar onde você pode retirar o dinheiro rapidamente né? quando você precisar. Então a poupança não é ruim, né? Mas em questão de rentabilidade e principalmente pensando no teu dinheiro não perder poder de compra para a inflação, a poupança não é interessante. E aí tem investimentos que são simples e são melhores do que ela. Então, por exemplo, um Tesouro Selic, que é um tesouro direto. Eu ia perguntar se os papéis do governo, eles são de retirada rápida. Sim, liquidez diária, sim. O Tesouro legal. Selic, sim. Daí tem os pré-fixados, só que daí depende do tempo, né? Daí tem Aí tem os do banco, como você falou, que provavelmente teu amigo que investiu em CDB, né? De banco, assim. Foi CDB. Aí tem de liquidez diária, também não é um lugar ruim, porque tem que pelo menos render 100% do CDI, né? Que é quase a taxa Selic. É sempre um pouquinho abaixo da taxa Selic. Ali é um bom lugar também, porque você pode deixar teu dinheiro e vai rendendo e é melhor do que a poupança, né? Legal. E quando a gente fala desse rendimento assim, principalmente da reserva de emergência, quando a gente vai colocar, eu estou pensando aqui, ó, quando a gente vai colocar o dinheiro numa aplicação, eu vou inicialmente escolher um rendimento, uma aplicação que seja renda fixa também. Todos eles para reserva de emergência. Sim. Né? Porque renda variável... exatamente. Primeiro que não vai ser liquidez rápida, né? Provavelmente. Até você tem liquidez, mas você não tem previsibilidade, digamos, do seu retorno, né? É verdade. Você pode estar no dia que você precisar do dinheiro, tá perdendo 20%, um exemplo. Entendeu? Legal. E aí lá na renda fixa é previsível, né? Como o Tesouro Selic é pela taxa Selic, ele vai ganhando um pouquinho, raramente é negativo, já teve mês de ter negativo durante a pandemia, se eu não me engano. Mas é raro de acontecer. Sim, E a renda fixa, ela é previsível. Se você deixar até o prazo determinado, que é o combinado lá, vai render aquilo ali. Você já sabe que o teu rendimento será aquele lá até o final. Tá, legal. Zé, deixa eu te perguntar. Você falou que você ajuda seus amigos a fazer investimento. Você tem certificação de... Não tem. Que daí é para ser assessor, né? Isso, o assessor, o consultor... Aí eu não tenho... Você pretende fazer? Olha, um dia, quem sabe? Mas não é uma pretensão imediata? Por enquanto não, por causa que eu ainda tenho um trabalho formal, né? Mas eu gosto muito do assunto e eu estudo sozinho, né? Sim, então. Assim, eu vou me virando sozinho. E você começou a fazer investimento estudando sozinho? Isso. E como que você começou? Eu comecei lendo, né? Bastante esses livros básicos que realmente fazem a diferença, Pai Rico e Pai Pobre, do Kiyosaki, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. Deixa eu ver o que mais, que tem livros muito bons aí. Tem um livro do Bazin, que é brasileiro, sobre ações, quando eu comecei também. Mas esses dois primeiros, o Pai Rico e Pai Pobre e o Homem Mais Rico da Babilônia, eu acho que todo mundo deveria ler. Porque é uma leitura muito fácil, muito simples de entender, até para criança mesmo. No Pai Rico e Pai Pobre, ele conta, né, a diferença entre o pai rico dele, que era o pai de um amigo, e o pai pobre, que era o próprio pai dele, né? Sem dar spoiler do livro. E ele explica muito bem ali, didático, né? O que é o ativo, o que é o passivo e por que a gente tem que buscar sempre ter ativos, né?
E ele exemplifica durante todo o livro lá o que são os ativos e como que a gente tem que... Investimento é um ativo, né? Tudo que coloca dinheiro no seu bolso é um investimento, é um ativo, e tudo que tira é um passivo, né? Quando você tiver mais ativos do que passivos, você vai conseguir viver de renda, digamos, que a gente fala, né? Ah, legal. Eu tô pensando na contabilidade, o balanço aqui. É mais ativo, menos passivo, igual um resultado de lucro. Exatamente. Perfeito. Resultado positivo, legal. E aí, o que mais? Depois você leu os livros? Aí eu li os livros, daí você tem que começar a pôr a mão na massa. Não adianta. Tá. Tem que ir abrir conta numa corretora, ir lá no Tesouro Nacional, no Tesouro Direto, ver o que é. Lá tem explicadinho, tem vídeos. Daí você tem que abrir uma conta na corretora. Hoje em dia tem várias com corretagem zero, muito simples de abrir a conta. E aí você vai começar, tem que começar. Tem que colocar o dinheiro lá, tem que saber o que está fazendo. Aí eu assistia muito vídeos também do pessoal do YouTube. Muito, lia também. Comprei, às vezes, aqueles relatórios de casa de research, sabe? Que é de recomendação, de compra. Né? Daí depende do teu perfil, né? Compra de renda fixa mesmo, compra de ações, etc. E eles falam também da renda fixa nessas casas? Falam sim. Achei que era só de ações. Não, recomendo renda fixa também. Tá. Fundo imobiliário também, tem carteira. Bacana. Fundo imobiliário eu acho legal também. E assim, ó... Se eu quisesse... Se eu falasse pra você, eu não tenho nenhum investimento, não sei investir em nada... Não estudo e não quero perder dinheiro. E quero render muito. Eu sei que você ainda vai... Eu falo, milagre! Eu sempre falo. A minha pergunta é... Eu quero uma aplicação que renda bastante, rápido, com risco zero. Sabe? Bem difícil de ter. Exatamente. Mas assim, vamos pensar. Eu não tenho nenhum... Não opero no mercado. Qual o valor mínimo... Eu tenho que ter um valor mínimo para investir? Olha, com R$30 hoje em dia, você compra uma cota do Tesouro Selic. Olha, tem ações muito baratas, tem ações de R$9. Mas aí a gente tá falando em renda variável, mas só para você entender como tem ações baratas. Tem baratas, né? Beleza, mas aí se for comprar ação, é uma renda variável. E a ação, ela pode perder valor. Isso. E se a gente for pensar num perfil, a ação, ela tá voltada para o investidor arrojado. Exatamente. Se eu não quero ser arrojado, cara, eu não quero perder nada, eu tenho medo. Vai para renda fixa. Mas aí eu posso investir 30 também ou não? Pode. Depende. Ali no Tesouro Direto tem, eu acho que é 37, se eu não me engano, quase R$40 ali, você já consegue começar a investir. O CDB também, dependendo do banco, ele já está escrito lá, a partir de tanto investimento mínimo. Então, hoje em dia, você pode começar com muito pouco. Com muito pouco. E é legal porque, assim, às vezes é um valor que a pessoa deixa de sair e começa a investir. Porque daí eu acho que quando você começa a investir, você começa a olhar, nossa, que legal, tá gerando rendimento e tal. Isso. E aí eu acho que todo mês você vai falar, não, mês que vem eu vou colocar mais. Mês que vem vira um hábito. Isso mesmo. O investidor, na verdade, ele tem que criar o hábito de investir todo mês. Parece que demora? Não parece. Demora, mas é na constância ali que você vai vendo o crescimento. E assim, né, eu sempre falo, o tempo passa independente do que você faça ou não. Muito bem. Deixou de fazer ou não, o tempo vai passar igual. Se você não fez ontem, você vai ter que fazer hoje. Se não fez hoje, vai fazer amanhã. E o tempo não vai parar porque a gente não fez. E quanto antes começar, melhor. Legal. Tá. Por que você começou a investir? Eu queria atingir minha liberdade financeira, sinceramente, com 45 anos. Parar de trabalhar, curtir a vida. Mas a gente sabe que é bem difícil, né? Ainda mais no país que a gente vive, é bem complicado. Mas... espero chegar bem antes do que seria pelo INSS. Aliás, nem pensar no INSS, porque depois quando você faz a conta mesmo, chegando lá no futuro, talvez não tenha nem a chance de você se aposentar, né? Dependendo da idade que você tenha para se aposentar. Você vai contribuir muito para chegar na tua vez e talvez não ter tantas pessoas contribuindo, né? Exatamente. Até porque a população está envelhecendo do país, né? Uhum. Daí menos gente contribuindo, né? Sim, exatamente. Tá, então você virou um investidor para você viver de renda. Para ter a liberdade financeira mesmo, né? Por exemplo, quero viajar, não precisar mais depender, por exemplo, de ser empregado mesmo, do salário, né? Do CLT, né? Do CLT. E você pensa em ser um assessor? Um dia
eu gosto, assim, de ensinar, sabe? Até minha profissão mesmo, eu ensino, né, as pessoas. Não é investimentos, mas é outra coisa. Então Mas eu gosto de ensinar isso. É. Então eu gosto de passar o conhecimento, ajudar as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, porque muda de patamar a nossa população mesmo. Pensar em outras coisas e não pensar só em depender, né? O que a maioria pensa, em depender e ser muito imediatista, né? Porque a nossa herança ali é muito imediatista mesmo, muda totalmente o país, né? E aí Sim. também vai abrir novos negócios, quanto mais investimentos, melhor, as pessoas vão crescendo, desenvolvendo, abrindo mais negócios, o país vai melhorando. Com certeza, com certeza. E aí, como você já ensina, é que quando a gente fala da assessoria de investimento, ele é uma pessoa que vai mais investir para os outros também, né? O assessor, ele cuida, né? Ele vai pegar e vai cuidar dos teus investimentos, fazer indicações para você. Tem tudo isso, né? Aí tem o planejador financeiro, tem várias categorias, digamos, de profissionais no mercado financeiro, né? Que daí dá para se atuar. Cada uma com uma certificação, né? Digamos assim. Aí por exemplo, tem analista que analisa as empresas e te indica. Aí tem o assessor que vai cuidar, o planejador financeiro que vai fazer todo o planejamento de toda, né? Vai ver o que você quer fazer para daí falar onde que você vai colocar. Exatamente, seguir todos os teus planos, independente se seja só aposentadoria ou não. Tem tudo isso. É um contador da EUSA, né? O planejador é um contador da EUSA, viu? Também. Tá, legal. E assim, ó, quando você começou investindo, você começou lá quase 10 anos atrás em renda fixa. Isso. Saiu da renda fixa e foi para renda variável ou você fez ao mesmo tempo a renda variável? Não, demorei para ir para renda variável. É mesmo? Demorei. Eu comecei na poupança, aí aquele dinheiro da poupança eu comecei a migrar para o Tesouro Direto, que daí eu aprendi que a poupança não rendia nada, que você está perdendo para a inflação ali. Aí do Tesouro Direto, daí eu deixei num longo prazo, né, que a gente fala que é o indexado ao IPCA, né, que corrige pela inflação. E daí ele rende mais também? Depende, né, do momento. Tá. Porque a renda fixa a gente tem que ir assim, ela é fixa se você deixar até o final no vencimento. Exatamente. Mas se você for resgatar antes, ela pode sofrer variação positiva ou negativa. É verdade. A gente fala que é a variação a mercado, né? E isso eu acho que levou uns 4 anos, mais ou menos, para eu começar em renda variável daí. E renda variável, a gente está falando de ações. De ações, aí eu mexo com opções também. É só esses dois, mais ou menos. E investimento lá fora, né? Que eu acho também muito importante. Não ficar só refém do Brasil, né? Por mais que você já mora aqui, teu trabalho já é daqui, então é bom dolarizar um pouco, que a gente fala, ainda mais, né? Considerando o dólar e tal. Isso mesmo. Repente, É importante, porque se acontece qualquer coisa, como aconteceu no passado, uma parte do teu patrimônio está melhor protegida fora do país, né? Então é importante começar devagarzinho a pensar nisso também. Já ir planejando, tá? Isso. Aí você saiu da renda fixa, você ficou lá 4 anos na renda fixa, vendo Uma coisa legal, uma coisa que eu quero te perguntar. As pessoas têm uma visão do investidor que é aquele cara que fica o dia inteiro olhando o gráfico, sabe? Sim. Ai, subiu, vou comprar, desceu, sei lá se é o contrário, né? Subiu, vou vender, desceu, vou comprar. Mais ou menos isso a gente vai falando de ações. Como que é o dia a dia? Você que tem outras atividades, né? Não trabalha com isso. Como que é o dia a dia do investidor? Olha, depois que você se torna consciente, digamos assim, você olha pouco. Quanto menos você olhar, melhor. Eu já ouvi falar disso também. Você demora, por exemplo, você vai estudar bastante para montar a sua carteira, né? Eu vou deixar tantos por cento em renda fixa, tanto por cento em renda variável, tanto por cento em reserva de emergência, tanto por cento em reserva de oportunidade e tanto por cento em investimentos internacionais. Decidiu a quantidade, decidiu quanto vai aportar, tanto faz se variou para cima ou para baixo, porque você está pensando lá. Porque já está investido também. Exatamente. Nossa, quando eu comecei, eu olhava quase todo dia. Eu sofria, porque daí você entrava lá na conta da XP, eu falava, meu Deus, não rendeu nada. E daí veio a pandemia, daí você começou a perder. Meu Deus, eu perdi dinheiro. Caiu muito, né, durante a pandemia. Sim. Mas aí também tem outros tipos de investimentos, né, que a gente fala assim. Tem o day trade, por exemplo, que é você comprar ação e vender no mesmo dia. Então daí já é mais especulativo mesmo, né? Para quem gosta. Você tem day trade?
Eu não faço day trade. Nunca fiz. Não é meu perfil assim mesmo. Ah, o teu é moderado? O meu é perfil assim, buy and holder, que a gente fala, sabe? Comprar e segurar. Que daí você compra a ação, escolhe bem, segura, ela vai te pagando dividendos, você vai comprando mais ações e vai deixando o bolo crescer. Legal. Então, boa, você compra ação para ser sócio do negócio, da empresa. A empresa te paga juros sobre capital próprio ou e dividendos. Isso. Ou dividendos. Uhum. Então, isso é uma renda passiva que você vai ter todo ano sem precisar o esforço, né? Porque já está lá investido. O teu dinheiro fazendo por você. Fora a valorização da cota da sua ação que pode ter. Tá. Daí, claro, né? Numa carteira você tem que ter essas empresas e tem que ter as outras empresas que a gente fala que é um pouco mais arrojada, que você pensa em crescer mesmo o patrimônio, né? Buscar o crescimento. Tanto tem que ter o equilíbrio, né? Todo mundo que entra vai perder. Eu também já perdi e a gente aprende perdendo. O que não pode, né, é você se expor ao risco da ruína, que a gente fala. E colocar tudo numa cesta só, fala, diversificar, né? Isso que é importante também. Você não vai perder todos os investimentos, não é isso tudo mesmo. Que vai cair, né? Se você deixar um pouco, eu posso comprar uma empresa arriscada, digamos assim, não vou falar uma aqui. Uma varejista aí? Uma varejista, por exemplo, que né, só cai 10% no dia, sobe 20% no outro, por exemplo, você pode. Contanto que seja uma parcela pequena do teu capital que não vai te prejudicar, você pode. Mas aí, claro, né, vai depender do tempo, da consciência da pessoa, do conhecimento dela. Sim, e assim, olhando para as ações, no teu ponto de vista, né, como um investidor, eu não sei das ações, eu não lembro, na verdade, que o Zé é meu cliente, inclusive. Minha contadora. Mas assim, olhando para as ações, existe mercado de ações, eu estou falando, o mercado de ações eu vou falar, vou comprar ação de bancos, varejistas, petroleira, empresa de serviço. Existe um mercado que é melhor para comprar ações ou é mercado e tá todo mundo... tá todo mundo aí, pode ser que aconteça qualquer coisa a qualquer momento. Assim, um errinho contábil já pode destruir a empresa. O setor diz muito, né? Isso que você falou aí são setores, petrolífera, varejista. Aí é do perfil também, o quanto você conhece daquele setor. Eu, por exemplo, não tenho petrolífero, eu não conheço desse setor. Já tive, mas daí já vi que eu não entendia, saí, né? Desse setor. Mas também não quer dizer nada. Você pode estudar aquele setor, se familiarizar com ele e investir nele. Não tem pior ou melhor setor, né? Tem alguns que você vai ver que tem uma flutuação no preço mesmo do ativo, principalmente varejista. Agora que os juros estão altos, elas estão sofrendo porque elas têm que vender, elas têm dívida e estão todo endividado, então caiu bastante o valor. Sim. Né? Aí tem as empresas, por exemplo, setor elétrico, que são mais perenes. Todo mundo precisa de energia. Então, são empresas mais que não chacoalham tanto e pagam mais dividendos porque a receita é mais previsível. Então, vai muito de você estudar o setor que você gosta. Que legal Eu gosto de selecionar ações que eu conheça o que faz. Então, por exemplo, eu moro aqui no Paraná, tem a Copel. O que a Copel faz? Eu conheço a Copel, né, desde criança. Então, quais são as formas dela ganhar dinheiro? Está aqui na minha região, o que pode afetar ela, positivo ou negativamente? E aí você pega e se torna investidor da empresa. Então, é arriscado? Mas se você conhecer bem a empresa e souber o que ela faz, principalmente, você mitiga esse risco, né? Digamos assim. Kai, a gente tem que entender um pouquinho de juros, tem que entender um pouquinho de... É mercado financeiro como um todo, né? Para você até escolher o setor, né, que você vai investir. E é interessante isso que você falou, a pessoa conhecer o setor que ela está investindo, porque às vezes você quer lá na loucura, quero começar a investir no mercado de ações e compra qualquer ação. Sem saber, pelo preço. Tem gente que olha, por exemplo, uma ação que é R$1, barato. Acha que a ação é barata e não quer dizer nada. Ela monetariamente é barata, mas ela custando lá o valor, digamos que a gente fala, da empresa em si, às vezes ela não vale nada, então você só está comprando, né? R$1 vou comprar. Não quer dizer nada, quer dizer, às vezes uma empresa, uma ação de R$100 é mais barata do que uma de R$1, porque aquela de R$1 está tão feia, está tão endividada,
Que as pessoas não vai, tem que ver, Tá. né, a empresa como que ela funciona. Legal. E aí, vou entrar, já que você falou das empresas endividadas. Quando você vai comprar uma ação, beleza, você pesquisou o mercado, aquele mercado, sabe? Que a empresa de energia, ela não tem concorrente direto, blá, blá, blá. Você olha o balanço da empresa para fazer a aplicação em ações? Balanço Eu olho publicado? os balanços, alguns, né, que saem, aqueles trimestral, se eu não me engano. Trimestral. E também olho os fundamentos, né, que a gente fala. Faço aquela análise fundamentalista, olhando alguns indicadores, né, que tem os indicadores que você pode entrar nos sites, olhar, depois o balanço. Lá na URI, né, na relação com o investidor. RI também. Legal. Uhum. E aí você tem os indicadores fundamentalistas que a gente fala, que você pode observar, que já está calculado ali para você. Não dá para seguir a risca, né? Você tem que saber bem, né? Por que o PL, preço-lucro dessa empresa está baixo? Ela está descontada? Mas às vezes não necessariamente, né? As pessoas têm que saber interpretar também. Eu, particularmente, tenho poucas ações e é mais o que eu entendo. E aí eu só vou aumentando de acordo com o que eu vou estudando, né? Então, você tem que ter uma diversificação em ação. Não pode ser tudo do setor elétrico, por exemplo. Você tem que ter setores diferentes, mas também não precisa pulverizar, né? Ter uma coisa de cada coisa, porque senão você não lucra, né? E até porque tudo é tempo. Com o tempo você vai vendo nas próprias ações aquilo que vai fazendo mais sentido, né? Sim, e você tem que, assim, sinceramente, não se abraçar no prejuízo. Eu tive bastante prejuízo com algumas empresas mal escolhidas e você tem que realizar o prejuízo. É assim que funciona, você aprende com o erro mesmo. Aquela empresa não se adequou, não era o que eu queria, não quero carregar, que a gente chama. Aí você vende. Vende e, entendeu? Por isso que é bom e importante escolher bem. Porque daí você tem certeza, estuda bem ou até pode consultar uma research, assinar um relatório que te fala o preço-alvo daquela ação. Então, por exemplo, eu invisto em Copel. O preço-alvo dela é R$9. Ela está custando 8, eu estou comprando. Ela chegou a 9, você para de comprar. Quer dizer que você vende? Não precisa, porque ela pode subir infinito, digamos assim, né? Ninguém pode saber quando vai parar. Mas você saber o preço teto para você parar e daí balancear a tua carteira. Então tem tudo isso que você tem que seguir o que você definir como estratégia, né? Que legal. Nossa, que interessante isso. Eu não sou nada de ações. Nada. Eu já investi, perdi e aí resgatei. E falei, agora não é o momento, deixa para outro momento. Então eu fico nos conhecidos, fundo de investimento, multimercados, assim, não vou para as ações. É importante também. Sou um pouco mais conservadora. Mas eu acho super legal você ter esse objetivo, esse intuito de viver do dividendo, assim, né, das ações, porque é isso que vai te dar a receita anual. Isso. Sem você ter o trabalho. Porque uma aplicação em renda fixa, por exemplo, ou variável que não seja ações, ele só vai render, você não vai retirar o dinheiro agora. Né? Ele vai rendendo. Normalmente você vai ter um prazo para deixar lá, né? A renda fixa, geralmente você tem um ano para retirar. Ele vai rendendo aos poucos. Mas você não vai recebendo, né? Vai caindo ali, tipo assim, por exemplo, você pega um CDB de um banco, do Nubank, por exemplo. Ele está rendendo 103% CDI ali. Então está rendendo quase a Selic ali. E a Selic está 12,75, se eu não me engano. Então está quase 1% ao mês, um pouco menos. Então, cada mês vai rendendo ali aquele 1% em cima do dinheiro que você investiu. Você só não vai resgatando. O que é importante saber? Que tem imposto. Então, quanto antes você retirar, mais imposto você vai pagar. Quanto mais tempo você deixar, menos imposto você vai pagar. E aí eu até ia falar assim, eu ia falar das ações, mas tem tudo a ver até com imposto. Ou com a renda, com esses tipos de aplicação. A gente é imediatista. Meu Deus, comprei uma ação, ela caiu, tô desesperado, vou vender. E aí e pode ser que amanhã a ação suba. Exatamente. Né? Porque o mercado de ações é muito louco mesmo, é variável, de fato. Variável. E a gente também, às vezes, aplica num prazo maior e precisa do dinheiro antes. Se você precisa do dinheiro antes, né? O antes você vai ter o IOF, se você resgatar antes do tempo. Antes de um mês. Só que se você resgatar
antes do prazo da regressiva lá, né? Que são 6 meses. Depende do investimento. Depende do investimento, que tem as duas tabelas, né? Você vai pagar imposto de renda alto, né? Nessa aplicação. E aí as pessoas não querem tirar e acabam perdendo o dinheiro do imposto. Sendo que ela podia, de repente, ter aplicado na poupança, então, que fosse, já que ela iria usar o dinheiro, né? Então, a gente, às vezes, falha no investimento e daí as pessoas começam a ficar retraídas, com medo de investir por causa disso. Não pensa no investimento, não estuda, não tem um objetivo, coloca em qualquer lugar. Se a gente não tem objetivo, eu não sei quando que eu vou tirar. Eu tenho um amigo meu que é professor lá da FAI, ele falava para mim sempre... quando a gente falava de investimento, ele é assessor, ele falava, para que você quer guardar o dinheiro? E às vezes você não sabe para que você quer guardar. Daí você fala, nossa, eu não pensei nisso. Né? Ele fala, Paola, você tem que falar para que você quer guardar o dinheiro. Eu, legal, então vamos começar a desenhar isso daí. Isso é o mais importante, porque daí você sabe, eu vou correr muito risco, o prazo é longo, o prazo é curto, tudo vai depender, né? Depende, por mais que você queira para longo prazo e você não tem o perfil arrojado, você pode só investir em renda fixa, vai ter um tipo para você. O que eu acho importante é que você se conhecer mesmo como pessoa. Então, como você mesmo falou, eu gosto de multimercado. Você pode terceirizar o teu investimento. Você pode pegar aquele dinheiro, eu não quero investir, você terceiriza para um gestor profissional. Tem fundos. E aí, lá no fundo, você pode escolher um fundo de renda fixa, um fundo de renda variável, o fundo que tem mais arrojado ou mais conservador. Você também pode escolher. O importante é você investir. E aí tem diversos fundos, você pode ver a carteira, como que o gestor está indo no tempo, e você não precisa fazer nada, só colocar o dinheiro lá. Quem vai comprar um gestor profissional também. É um gestor. É muita coisa, né, pra gente pensar. É bastante. Aí vai de cada um, né? O que cada um prefere. Eu prefiro eu mesmo comprar. Eu prefiro eu tomar a decisão. Não, prefiro terceirizar. Aí é do perfil do investidor. Mas também você pode ser investidor. Olha, eu não quero essa dor de cabeça para mim, quero a ajuda de um assessor para eu comprar, ou não. Vou lá e vou investir via fundo. Tá tudo bem também. Eu sempre tive assessor também que me ajuda. Eu acho bem mais fácil. Porque assim, como eu tô no dia a dia, e às vezes você não fica olhando o gráfico... O dia inteiro com a tela preta e o gráfico vermelho lá? O começo todo mundo olha gráfico, viu? Depois você vai se acostumando e vai olhar, sei lá, uma vez por mês. Ou quando você vai comprar, né? Quando você vai aportar, que a gente fala, né? Daí você vai olhar ali como é que tá. Mas quando você já tá, experiente, você não vai ligar para aquela variação ali. E também não vai ficar olhando sempre, né? Que nem eu falei, antes eu olhava e ficava, meu Deus, agora, nem olho mais. Aí é longo prazo, então você vai deixando, né? E assim, deixa eu te fazer uma pergunta que até aconteceu comigo já uma vez em investimento. Eu fui lá, meu objetivo era de longo prazo. Beleza, coloquei um investimento de longo prazo. Só que daí apareceu uma oportunidade, eu falei, cara, preciso do dinheiro antes. E aí, dá pra gente mudar no meio do caminho ali. Não, eu tinha colocado num longo prazo, posso perder alguma coisa... Sim. Aí eu vou tirar daqui, colocar ali e vou ter que ir redirecionando os investimentos. Isso, você vai readequar a tua estratégia, acontece. Todo o caminho você vai readequando ali. Eu, por exemplo, eu tô em formação ainda, né, da carteira, você vai ter que mexer ali, mexer lá, vai ter que aportar mais, dependendo da época a renda fixa tá melhor, dependendo da época a renda variável tá melhor. Sim. E aí vai mudando de acordo com a situação mesmo, né? Que tá vivendo o país, fiscal, o mundo, etc, né? Legal. E assim, deixa eu te fazer uma pergunta do teu curso. Como que você promove o curso? Você faz ao vivo, a pessoa vai lá, a galera vai lá, entra ou o curso tá gravado? Não tá gravado, não gravei, então eu faço assim, né? Eu marco uma turminha e daí o pessoal vem, eu já tenho a aula, né? Daí eu começo primeiro... Por que investir, mostra tudo isso que a gente conversou aqui, mostra né? Os gráficos. Alguns gráficos, situação, por que é importante. No Brasil tem 6 milhões de investidores quase. Então, para o tamanho da população é muito pouco. O mercado é pequeníssimo ainda, né? Então, dá para crescer muito. Quem começar agora e quanto mais ficar popular, mais dinheiro o pessoal vai ganhar, né? E aí eu mostro, né? Como fazer a reserva de emergência,
Eu dou algumas planilhas para você anotar os gastos, que é importante, dividir, Controle da estratégia. gestão Isso. das suas finanças. Se você se dividir, né? A gente falou 50, 30, 20, 50 gastos essenciais, 30 diversão, etc. E 20 investimentos. É maleável, né? Cada pessoa, mas é uma sugestão, 50, 30, 20. E aí já está fixado, né? O valor que você vai investir. E aí a gente fala que se paga primeiro, 20% do meu salário é para isso, já tá ali, o resto você faz o que você quiser. Transforma em boleto, né? Isso mesmo. É como se você estivesse pagando para o teu futuro, entendeu? E aí é mais fácil de você seguir. E também, eu falo para planilhar, pessoal, planilhem, porque você vai enxergar o quanto o dinheiro vai para coisas que não tem necessidade. E aí você investindo já começa, podia investir, tá vendo crescer e você melhora seus hábitos, né? A gente fala assim, como que eu começo a investir? Eu perguntando, como que a gente começa a investir? Quanto? Para começar a investir, você tem que saber da tua finança, né? Isso. E a gente não olha, às vezes, para a finança, né? Porque a gente não teve aquela educação. E a gente não aprende nem em casa, né? Quando a gente é criança, às vezes. Verdade. Então, eu acho que para começar a investir tem que fazer a planilha do gasto. Planilha do gasto. Primeira coisa. A primeira coisa, é muito importante. Aí você sabe se está sobrando realmente, a situação que você está. Porque às vezes as pessoas querem investir, mas tem um financiamento que está pagando um juros absurdo. Então, esse dinheiro que está sobrando, você podia estar usando para amortizar uma dívida que está com juros alto ainda. Então, é tudo estratégia, né? Tem que ver a situação. Eu sempre pergunto, por que você quer aprender? Por investimentos. Eu quero aprender porque está sobrando dinheiro, quero começar a pensar nisso. Aí eu já pergunto como que está a situação, tem dívida, não tem. Porque às vezes vale a pena você se livrar de uma dívida e aí começar Isso é tranquilo. Legal também. Eu já escutei muita gente falando, né? Que às vezes a pessoa tem dinheiro investido, mas tá tipo no cheque especial. E daí o cheque especial, os juros é bem maior do que exorbitante. Do que o dinheiro que está rendendo lá. Então, de repente, você tem que pensar nessa estratégia aí, né? Isso. Mas usou cheque especial, sei lá, 1, 2 meses. Que pode acontecer, porque, né? Engole todo o teu rendimento, porque é um juro tão abusivo ali que a pessoa não percebe. É verdade. E não vale a pena. Só se você for um gênio do investimento, que é bem difícil, que, sinceramente, é devagar, é aos pouquinhos e tem que ter resiliência. Não adianta, tem que ter resiliência. Porque depois do tempo ali dos primeiros anos que você consegue colher os frutos. Legal. E uma pergunta que talvez até seja boba. Tem época do ano melhor para investir ou não? Não. Qualquer momento. Porque eu tô perguntando isso por quê? Porque a gente tá no fim do ano, né? A gente tá gravando o podcast agora no fim do ano. E é uma boa época. Tem o 13º, já pega. Tá já chegando começa. a época de ter rendas... aumentar um pouco tua renda, que é o 13º, se você não tem já um objetivo para ele. Objetivo, né? Às vezes você vai tirar férias, então tem a parcela do terço de férias que você pode usar. Isso então, mesmo. De repente, já que a gente está falando de objetivo, botar no objetivo para 2024 e investir. Começar, né? Começar. Isso. E pegar uma parte que seja do 13º, porque você quer fazer outras coisas e botar lá, porque daí... Quando você coloca, nem que você não ponha todo mês, mas assim, acho que é um começo para a gente começar a ver. E aquilo que eu falei, você começa a ver, você fala, cara, eu quero mais, eu quero ver, daí você começa a colocar lá, né? E você, por exemplo, tendo uma reserva de emergência, que está ali, rendendo tranquilamente, ali num CDB, por exemplo. Aconteceu qualquer coisa, você ter o dinheiro e não ter que fazer uma conta por causa daquilo... Não pedir emprestado. É muito tranquilo. Então, as pessoas não pensam nisso, sabe? E faz toda a diferença para a qualidade de vida delas. Ela vai dormir melhor. Exatamente. Né? É bem isso. Fica mais tranquilo. Cara, muito legal. E assim, onde investir vai sempre depender do seu perfil. Do perfil. Beleza. E aí, para entender do perfil, a gente tem que saber conhecer os investimentos. Quando você vai abrir a conta numa corretora... Tem um questionário que é Sociability, o nome. E ali você vai saber o teu perfil. Porque quando você responde aquelas perguntas, dependendo das tuas respostas, ele já vai te falar teu perfil. Teu perfil é arrojado, teu perfil é conservador. E daí já vai indicar os tipos de investimento para você. Legal. E você fez algum curso? Ou eu fiz um curso
de opções, que é de derivativos. Que tem um alto preconceito no mercado financeiro, Tem porque mesmo. as opções são bem... É o cemitério de malandro que falam. O uso é bem complicado, Derivativo. bem, tipo, explosivo e totalmente só para especular. Aham. E aí eu fui aprender o lado bom. Falei, tudo na vida tem que ter um lado bom. Então, Porque senão não não existe, é possível não existe. que as pessoas vão investir e só vão perder. Ninguém, né? Exatamente. Não é todo mundo que vai perder. Não é todo mundo que vai usar aquilo e quebrou. Tem muitas pessoas que quebram. Eu falei, cara, tem que ter um uso positivo Alguém deve disso. estar ganhando dinheiro com isso. Exatamente. E aí eu fiz um curso de opções. Aí esse mercado, quem me pergunta, é bem pequeno, porque daí tu já tem que ter uma maturidade no mercado Sim, já melhor, tem que começar. já tem que conhecer de renda variável, já tem que saber como que funciona o mercado. E que Para existe daí, isso daí. para daí ir para as opções, entendeu? As opções eu uso para seguro de carteira, então dá para a gente ter seguro de carteira. Então, se você quiser correr mais risco na sua carteira de investimento e renda variável, você pode ter um seguro com opções. Que daí, quando o mercado cair muito forte, tipo, que nem na pandemia, lá em março, né, de 2020, Aham. você consegue, além de proteger teu capital, recuperar um pouco do seu dinheiro e até compensar a perda e ainda comprar bem mais barato as ações quando cai. Então, as opções têm esse poder aí. Olha que legal. É bem legal, bem legal. Opções pouquíssimas pessoas que entendem. Daí eu te Imagina. procurei justamente por causa do imposto de renda, que é Pra também mostrar complicado. na declaração. Na declaração, porque daí eu mexia bastante, até eu aprender, mexia todo mês. Aí agora eu compro o meu seguro lá e caso o mercado caia, eu tô tranquilo Tá também. tranquilo, olha que legal. E é legal você falar isso da declaração, porque a gente eu como contadora que faço as declarações, eu falo que o investimento está na moda porque a gente percebe todo ano um aumento de declarações com informações de investimento, inclusive em ações. Day trade realmente é bem pouco, mas ações não. E eu lembro, assim, ó, que as primeiras que eu fiz já faz bastante tempo e era assim, ó, uma ou duas pessoas. E aí, uma pessoa que eu já fazia declaração, não, minha declaração tem ações. Sabe fazer? Sei. E aí, bora. E você vai... Daí nossa, bastante tempo. Daí foi a primeira que eu fui fazendo, daí o resto. Aí cada ano você vê, mais pessoas estão investindo. E esse ano eu acho que é difícil a gente fazer uma declaração que não tenha uma ação da Banco Digital. Do tal banquinho lá. Que a gente comprou na hora que saiu. Então, assim, acaba... Eu acho que o mercado de investimento... eu já falei isso no outro podcast e eu faço propaganda até. Eu acho que o mercado de investimento foi expandido com a XP. É o meu ponto de vista, assim, a XP democratizou isso para todo mundo. Concordo. E aí as pessoas acabaram conhecendo outras formas de investir, né? É isso mesmo. Hoje em dia tem várias plataformas. Hoje tem outras, né? Muito. E também, antes da pandemia ali, o juros estava baixo, não estava rendendo nada na poupança, né? Chegamos num juros muito baixo. Então, ou você corria um risco maior, e aí o pessoal teve que correr para renda variável. E também na educação financeira, que está cada vez maior, né? Mais exatamente. influenciadores. Você tem fonte ali no YouTube, nossa, pessoas muito boas. No Instagram também. Você pode aprender da maneira que você gostar hoje em dia. É verdade. O importante é aprender. Com quem você acha que fale do teu jeito. Língua. Isso mesmo. Eu gostei desse cara, esse cara eu vou seguir, vale a pena, porque é conteúdo de graça, de qualidade, que pode mudar a sua vida. E às vezes a gente fala assim, eu não vou investir porque eu tenho que comprar um curso, eu vou ter que pagar. No começo não, você pode de graça, vai aprendendo de graça. A não ser que você queira depois, né, se especializar em alguma coisa, você compra um. Conhecer mais a fundo, tem vários, né, influenciadores que vendem cursos completos, até para você, por exemplo, eu não tenho tempo, o curso faz daí você sintetizado, bem programado e de acordo para você aprendendo certinho. Eu fui aprendendo lendo, vendo vídeo daí, mas foi uma escolha minha, né? E aí, às vezes, o curso indica até o que a pessoa vai fazendo. Então, ele te obriga a ter o tempo para você fazer. Você vai fazendo aqui hoje, amanhã você te dá um exercício. Isso mesmo. Legal. Legal, Zé. E eu quero até passar até um Instagram aqui pra galera, mas acho que a gente conseguiu abordar muitas coisas dessa... Eu nem vou falar de transição de carreira, né? Tua por enquanto, porque
a tua ideia é ser um recebedor, assim, né? recebedor de renda. Complementar a renda. Se um dia eu conseguir viver disso, digamos, auxiliar bastante pessoas e poder largar o meu emprego formal, tudo bem. Mas, por enquanto, investindo, trabalhando, investindo. É mais uma forma, uma fonte de renda. Isso mesmo. E a gente precisa, né, de fato, ter várias fontes de renda para ir... Perfeito. Para ir compondo, aprender a investir né? até muda a mentalidade da gente por causa disso. Eu tenho que ter várias fontes de renda para não depender só de uma, porque caso dê errado alguma coisa, eu tenho outra fonte de renda. Sim. O investimento no futuro pode ser uma fonte passiva ali, que eu, né, já trabalhei, guardei, juntei e está rendendo. Legal. Mas ter um negócio, ter uma fonte de renda complementar, um segundo emprego, qualquer coisa. Até assim, para quem quer ser um empresário, de repente, né? Sim. Tá no CLT hoje, então bota lá faz um investimento para daqui a um tempo você conseguir largar. Isso. Para você colocar energia naquele negócio que você quer ter, né? Então, isso mesmo. Existem vários objetivos que você pode colocar. Isso é legal também. Zé, te agradeço super. Você quer deixar um recado aí para quem quiser investir? Não, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Assim, Paola, eu acho que todo mundo tem que ser investidor mesmo. Ou pelo menos estudar um pouco do assunto para poder mudar de vida, que isso realmente... Claro, né? eu não sou ainda, né, financeiramente livre, mas quem sabe um dia eu vou conseguir e estou à frente da maioria da população que não começou ainda. Então, por mais que seja tarde, se você acha que é tarde, comece o quanto antes. E quanto mais você aprendendo, vai vendo o bolo crescer ali, você vai se animando. Claro, vai... se qualificando na sua área também para você ganhar mais dinheiro. Quanto mais dinheiro você ganhar, mais você pode investir e assim vai melhorando as coisas, né? Legal. Concordo. Acho que todo mundo tem que ter um investimento até para não ficar dependendo de outras pessoas por conta até vou ter lá a minha reserva, mas a reserva é o passo inicial, né? Então acho bem legal a tua mensagem de todo mundo tem que investir. Isso. E aprender um pouco de investimento. Porque aprender de investimento, você aprende a falar de dinheiro. Isso. E a gente tem medo de falar de dinheiro. Tem que parar, exatamente. Tem que parar de ser tabu de dinheiro, que quem tem dinheiro é malvado, ou o dinheiro faz mal. Não é. Exatamente. Bem pelo contrário. Hoje com um amigo meu, a gente estava falando sobre isso, e eu falei, a gente tem uma coisa que a gente acha que a pessoa que tem dinheiro ou é bandido, passou a perna em alguém. É um preconceito muito ruim esse do... E a gente tá brasileiro. enraizado, todo mundo parece que cresceu nesse mesmo... Que o empresário que tem dinheiro tá lesando alguém. Tá lesando as pessoas, né? E ele também tem o risco dele de ter uma empresa, né? É o maior risco de todos, exatamente. Né? Bem maior do que investir em ações. É verdade. Legal, Zé. Muito obrigada pela tua participação aqui. Acho que gostei muito, assim, de você mostrar que a gente pode... que todo mundo pode começar a investir sem ter que comprar um curso super caro, que é lendo. Né? E a gente gasta, às vezes, tanto tempo com outras coisas que são, né? E antes até de começar a investir, desculpa te cortar, você pode comprar um livro de R$15 e naquele livro você tem insights para começar. E aí depois, quando você tiver mais conhecimento, você começa a investir. Você começa, exatamente. Então, já ir estruturando isso, né? Isso mesmo. Acho que é uma coisa que não pode sair da nossa cabeça. Sempre pensar. Não vou investir agora porque eu não tenho dinheiro. Beleza, mas deixa na tua cabeça. Investe em conhecimento. Exatamente, investe em conhecimento. Legal, Zé. Muito obrigada. Vou deixar o Instagram dele aqui. O Zé criou um Instagram que fala sobre você aprender a investir do zero. Para quem não sabe nada de investimento. Isso é muito legal. O nome é @não-sou-economista, certo? Isso. Vou deixar anotado aqui em algum lugar. E vocês sigam ele lá para aprender a de fato, entrar nesse mundo aí, começar a fazer investimentos melhores, né? Às vezes, ou iniciais ou melhores. Beleza, gente? Se vocês gostaram, mandem esse vídeo para quem precisa investir. Deem um joinha aí para mim, se inscrevam aqui no meu canal e a gente se vê no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.